Nós estamos necessitando desenvolver aqueles preceitos que são os compromissos dos que estão coligados com a Irmandade Branca. E esses também são compromissos que assumem os que fazem parte das comunidades luz, de Erques, Aurora, Mirnajá, Lis Fátima e quantas forem surgindo. Então hoje nós vamos refletir sobre esses pontos. Não sabemos quantos desenvolveremos hoje, porque os pontos são 33 e nós iremos desenvolvendo à medida que o assunto for se aprofundando. Numa recente reunião, Madre Ximanes já os enumerou, mas não falou detalhadamente sobre eles. Então nós teríamos que fazer uma verdadeira recapitulação, em certos casos, de certas modalidades de postura, de comportamento, de escolhas íntimas, não, que podemos fazer para estarmos irmanados com esta hierarquia. Nós sabemos que no cosmos existe a Irmandade Branca, que são todas aquelas essências, aquelas consciências que se dedicam e que são coligadas com o plano evolutivo, com a evolução propriamente dita do cosmos. E existe também outros grupos de consciência que são contrários à evolução do cosmos. Portanto, a gente chama de Irmandade Branca aquela que é colaboradora da evolução cósmica. Então, quando se dá os preceitos, quando se dá os compromissos com as comunidades luz, das quais nós podemos participar, nós estamos tendo como base esses preceitos cósmicos gerais, e não são coisas essencialmente terrestres, não? Ou que sejam o viver da humanidade comum. Isto é o viver daquela parte da humanidade que já se integrou, ou que está se integrando, ou que escolheu o caminho de integração com o ramo positivo, não? Das consciências que existem, que foram criadas. De forma que é um assunto que, embora se referindo às comunidades luz, ele está coligado e ele está espelhando algo maior. Se não fosse assim, não se poderia nominar de comunidade luz. Seria uma comunidade humana, seria uma comunidade social, não uma comunidade luz. A palavra luz quer dizer que as leis aí impressas, as leis aí aceitas, são leis que refletem uma vida maior e não uma vida normal, comum. Então vamos estudar esses preceitos, porque isso pode esclarecer muita gente, pode esclarecer muitas pessoas que estejam eventualmente até procurando, não? Procurando uma vida que não seja tão coligada karmicamente com a vida comum, e uma vida que os liberte
de tantas coisas próprias desta Terra. Este planeta tem muitas dificuldades ainda para estabelecer na sua superfície as leis espirituais superiores. Com o heroísmo de muitas almas e de muitas mônadas, conseguiu imprimir algumas leis espirituais, algumas, mas, como vocês sabem, nem todas, porque mesmo aqueles 10 mandamentos que vocês conhecem, até hoje, depois de milhares de anos, ainda não estão sendo totalmente vividos, não é? Vocês sabem disso, fazendo um pequeno exame de consciência. E então é muito útil nós podemos entrever o caminho que temos pela frente e nos prepararmos, não, para fazer, em certos momentos, até pequenos sacrifícios para poder viver certas coisas que não tem nada de extraordinário, mas que são simplesmente legais. A vida na superfície da Terra é uma vida cheia de percalços, é uma vida muito misturada com ignorância, com muita falta de conhecimento universal, falta de conhecimento cósmico. Então, esses compromissos que estão aqui elencados, esses compromissos são para nós importantes sugestões. Esta relação nos foi passada por membros do Conselho Intergaláctico. No cosmos, nas galáxias, existem conselhos. Conselhos são consciências que representam a lei realmente vivida em certos níveis ou em certas áreas do cosmos ou do universo. Então, este conselho nos passou isto usando a canalização dos videntes de Aurora. Então, isso está à nossa disposição para nós irmos nos trabalhando eventualmente numa direção um pouco mais ampla do que aquela que nos é ensinado na educação comum, na educação normal. E aqui o primeiro compromisso de quem está visando uma vida maior é decidir-se pelo caminho do despertar. Então, nós devemos estar decididos a não estarmos mais adormecidos, porque a nossa situação terrestre como humanidade é de uma humanidade adormecida, para não dizer outras coisas que não vêm ao caso aqui. Mas, como esta humanidade é considerada adormecida, por inclusive não levar em conta a existência de outras humanidades que existem por todo o universo, e, portanto, está um pouco fechada em si mesma, e assim fechada em si mesma, ela não tem a possibilidade de maiores contatos conscientes com esses irmãos que estão em outros níveis de consciência, que estão em outras condições, mas que não por isso se acham separados de nós. Nós é que não temos consciência da existência deles. Para nós, a existência deles é uma teoria,
quando acreditamos nesta teoria. Mas eles estão aguardando, tanto assim que estão nos mandando continuamente instruções de várias partes do sistema solar e de várias partes do universo, não? E no sentido de abrirem os nossos olhos para mundos maiores e que podem ser inclusive o nosso destino, porque embora nós sejamos neste momento habitantes da superfície da Terra, nós podemos ter destinos pelos quais poderemos estar nos preparando, porque ninguém é fixo em um planeta. Nós aqui estamos de passagem. Não sabemos de onde viemos, porque não temos esse conhecimento e não nos foi claramente revelado ainda, a não ser em poucos casos de alguns videntes, que alguns tiveram autorização para difundir algo e outros não. E então nós temos aqui várias sugestões. E decidir-se pelo caminho do despertar é muito básico. Porque se nós não decidimos despertar do sono no qual vivemos atualmente, se nós não decidirmos despertar, não há movimento neste sentido. Porque aqueles que já despertaram sabem muito bem que não podem forçar, não podem acordar ninguém. É preciso que o ser amadureça, é preciso que o ser tenha já uma certa experiência para ele reconhecer que quase nada sabe da vida verdadeira, da vida planetária, da vida universal, da vida cósmica. É preciso que ele desperte a uma certa altura e que decida continuar com os olhos abertos. E aí então começar um processo evolutivo. Um processo evolutivo um pouco diferente da evolução nos reinos da natureza que nós conhecemos neste planeta. O nosso processo evolutivo não é o mesmo dos minerais, nem dos vegetais, nem dos animais. Nosso processo evolutivo é para nos levar não só à consciência de estarmos vivos, de não estarmos dormindo, ou de não estarmos mortos, mas de estarmos vivos. Levamos muito tempo para despertar para isso. E depois de nos darmos conta que estamos vivos, não é? Despertar para uma evolução superior, despertar para uma evolução além desta evolução natural que vivem aqueles que estão dormindo, ou que vivem aqueles que são semi-acordados. Mas quando nós começamos a despertar nesta evolução natural, nós vamos reconhecendo outros caminhos, vamos reconhecendo, inclusive, uma maior liberdade. Porque enquanto estamos aqui adormecidos como seres normais terrestres, enquanto estamos aqui adormecidos, nós não temos ideia sequer do que somos. Nós estamos tão adormecidos que nos identificamos com o nosso corpo físico. Por aí vejo o grau do nosso sono. Nosso sono bem natural, bem concreto. Identificação com o corpo físico. E aí vamos despertando e vamos resolvendo este ponto no qual estamos prisioneiros. E aí vamos nos encontrando muito mais coligados com o nível emotivo ou com o nível astral, emocional. E aqui começa um outro processo humano de libertação.
E depois ficamos muito subjugados, ficamos muito fechados no nível mental. E este é um doloroso processo, se liberar desse jugo mental. É muito doloroso este processo, porque a mente argumenta, a mente critica, a mente discute e a mente tem o seu poder de convencer aquele ser humano que ainda não despertou completamente. Desse processo do despertar, que a gente decide um dia assumir completamente, ou mais do que já despertou, esse despertar é bastante longo, não pode-se dizer. E à medida que a gente vai despertando, tem necessidade de ficar cada vez mais desperto e nunca achar que já acordou. Então, decidir-se pelo caminho do despertar é um caminho que não é simples, porque o ambiente não facilita isso. O ambiente chega até a perseguir aqueles que procuram despertar, porque na hora que nós começamos a despertar, nós começamos a desconfiar do nosso ambiente e procuramos um outro nível de consciência, que não esse que é visível na superfície da Terra, no nosso ambiente em geral. E isto, o ambiente, nos tenta segurar, porque cada um que desperta, não é, representa um pouco de luz para aqueles que ainda estão adormecidos. E essa entidade, que é a ignorância, esta entidade que tem verdadeiros tronos aqui na Terra, de superfície, esta entidade faz tudo o que é possível, né, para nos manter num sono o mais completo possível. E aqueles que não estão decididos a despertar podem se tornar agentes desta entidade, a ignorância. Podem se tornar agentes disso e podem ser até representantes disso aqui entre nós, entre esta humanidade da superfície da Terra. Então, é preciso que a gente tenha uma certa experiência nesta vida de sono, para que a gente, a uma certa altura, fique um pouco insatisfeito de dormir e começa a necessitar acordar. Então aí começa um outro processo. Começa um outro processo e a gente, à medida que decidiu, vai passar por outras provas. Porque aí a lei evolutiva nos traz aquelas provas que são como aulas, que são como lições. E se a gente consegue transcender essas provas, isto é, viver estas provas e ir além delas, então aí nós já estamos despertando. E as provas virão na medida da nossa necessidade de estarmos mais despertos. Então, quando vem uma prova, é sinal que evolutivamente bastou de estar no ponto em que você estava. Basta de estar neste ponto. Então vem uma prova que, se for aceita e vivida, você vai dar um passo. E aí, de passo em passo, você vai ficando cada vez mais desperto. E o que é usado
pela evolução para isso são as provas. De forma que uma prova está sempre nos tirando de algum lugar. E quem resolveu despertar ama as provas. Quando chega uma prova, ele olha esta prova e diz: grato universo, ou obrigado Deus por esta prova. Me ajude a mudar de ponto. Então você já pede ajuda para mudar de ponto. E se nós temos a humildade já desenvolvida a ponto de pedir esta ajuda para mudar de ponto, é possível que a gente transcenda aquela prova com harmonia, com sabedoria, não é? E com disposição de ser outra coisa. E claro que neste caminho das provas e neste caminho do despertar, nem todos têm aquele ímpeto por muito tempo. Então a gente quer despertar, tem alguma curiosidade por alguma coisa, tem uma necessidade de ver melhor, vem uma prova, mas a gente nem sempre gosta da prova. Gostaria de ter outro tipo de prova. Mas com o tempo a gente vai percebendo que não existe outra prova para nós. A melhor é aquela mesmo na qual a gente está. A prova na qual nós estamos é perfeita para nós mudarmos de ponto. Em geral, as provas que nos levam a mudar de ponto vão nos indicando que nós teríamos que aprender a nos desapegar. E isto, quando a gente percebe que se trata disto, aí resolve parar um pouco, descansar um pouco. Fica para a próxima encarnação. Porque nesta encarnação eu tenho isto, aquilo, fulano, beltrano, estou nessa situação. Na próxima encarnação eu continuo. E assim a gente vai. E assim vive centenas de encarnações. Quando este estágio aqui, esta vida aqui, poderia ser muito mais sintética, poderia ser muito menos sofrida, poderia ser muito menos incômoda, se nós realmente abraçássemos as nossas provas e fizéssemos todo o possível para transcendê-las. Mas para transcendê-las, precisa vivê-las bem. Precisa vivê-las aceitando para que elas possam fazer aquele trabalho que é necessário para nós naquela nossa etapa. Então, decidir-se pelo caminho do despertar é um dos compromissos que a gente toma com a Irmandade Branca, que a gente toma com a hierarquia, que está preparada e pronta para nos receber lá no seu nível, para que colaboremos com ela, mas é preciso que a gente esteja muito mais desperto do que está atualmente para poder reconhecer esta oferta que está sendo dada, esta oferta de nós irmos ao encontro, não é? Desses irmãos que têm uma consciência mais ampla e que nos esperam, que nos aguardam para tantas tarefas, que nos aguardam para compor tantos esquemas de serviço que sejam realmente universais, que sejam realmente dentro do plano evolutivo. Porque os trabalhos que nós realizamos aqui na superfície da Terra, a grande maioria não tem nada a ver com o plano evolutivo. Pelo contrário, são trabalhos que mantêm o indivíduo neste nível materialista, neste nível material que ele escolheu como alma, como mônada, para esta etapa da sua vida.
tudo aqui na superfície da Terra, em matéria de trabalho, conspira para nos manter atado ao materialismo. Tanto assim que o trabalho na superfície da Terra, em geral, é remunerado. Isto é a maior prova de que tudo aqui na superfície da Terra busca nos manter atado ao materialismo. Quando se pensa em remunerar trabalho, e quando se vê que trabalho remunerado é o normal, é o estabelecido, é o legal, isto nos mostra tudo, nos mostra tudo. Porque então é uma coisa que se torna mais um motivo de vínculo com aquilo que há de mais material. Bem, o segundo ponto é permanecer inamovível diante dos movimentos contrários. Bom, se você já tem claro que você decidiu pelo despertar, então você tem que ficar insensível, você tem que ficar irremovível, não é? Quando está diante dos movimentos contrários, que são muito normais. Os movimentos contrários são muito normais. Sempre que se estabelece um movimento evolutivo, imediatamente surgem as forças contrárias. Porque são as forças contrárias ao movimento evolutivo que vão fazer com que você se esforce mais. E quanto mais você se esforça, antes você chega na sua meta. Então, os movimentos contrários, para algumas pessoas, significam morte. E outros movimentos contrários, para outras pessoas, significam oportunidade de fazer maiores esforços. E quanto mais esforço você faz numa determinada direção, numa direção evolutiva, a uma certa altura você vai aprendendo a não precisar fazer mais esforço. Mas isto é já um caminho bastante evoluído e que se chega lá, depois de muitos pontos desses dos quais nós estamos estudando. Então, permanecer irremovível diante dos movimentos contrários. Então nós já contamos com movimentos contrários sempre. E um movimento contrário pode ser representado também por irmãos nossos, por pessoas que são contrárias ao movimento que estamos fazendo. Então, esses movimentos contrários vão existir sempre. Sempre que poderão ser reações dos nossos veículos humanos, poderão ser outros seres humanos que estão a serviço das forças contrárias. Enfim, nós temos sempre movimentos contrários. Isso é inevitável. Mas quando você vê os movimentos contrários como uma nova oportunidade de fazer mais esforço, então você vai acabar agradecendo também aos movimentos contrários. No fim você diz: obrigado, irmãos das trevas. Muito obrigado. Então aqui depois vem o terceiro ponto. Consolidar a unidade entre os seres internos. Bom, quando nós estamos em pleno despertar, nós já percebemos que, além da nossa aparência, existe um ser interior, existe um ser interno, que a gente, enquanto está dormindo, nesta humanidade, nem percebe. Mas quando começa o despertar, nós vamos percebendo que há uma outra coisa dentro de nós que não é isto que nós conhecemos, que não é isso que reage, que não é isso que pensa deste jeito.
é um outro ponto nosso lá dentro, não? Que existe. E quando nós já temos consciência deste ponto lá dentro, nós o vemos como a realidade. Quando nós olhamos no espelho, nós já sabemos que não somos aquele refletido ali. Sabemos que o que está refletido ali é um reflexo nosso. É a nossa parte externa que não somos nós. Porque nós não estamos refletidos ali. Nós estamos dentro de nós. Nós damos alguns sinais nos nossos olhos, mas vocês repararam que ninguém nos olha muito nos olhos? Tem medo de nos olhar nos olhos? Porque quando olham nos nossos olhos, começam a ver quem somos. Então as pessoas estão sempre olhando para a gente assim, olha. Olhando para a boca, olhando para o vestido, olhando para as joias, olhando para a cor do cabelo, mas nunca nos nossos olhos. Porque ali ele vai ver realmente quem somos. E não sei se estamos interessados a conhecer o outro, porque o outro nos agradou já como aparência ele nos está sendo útil, como aparência ele está colaborando com coisas que as minhas ideias compartilham. Enfim, eu prefiro ficar na aparência. Não olho ninguém nos olhos, simbolicamente, não? Não olho ninguém nos olhos. Prefiro ficar na superfície da coisa. Prefiro ficar nos corpos. Prefiro ficar na parte externa. Mas, quando descobrimos que não é disso que se trata, mas que é encontrar, perceber aquilo que está lá dentro, então o terceiro ponto nesse caminho do despertar é consolidar a unidade interior com os outros. Mas nós somos tão habituados ou tão viciados a manter esta relação externa, social e de outros tipos com o nosso semelhante, que nós nem nos lembramos de nos organizar internamente, para que a gente possa perceber que o grupo que nós realmente formamos é um grupo de almas. Mas para descobrir isto, precisa já estar relativamente desperto. Enquanto estamos naquele semissono, nem pensamos em grupos de almas, nem sabemos o que é isso e não estamos interessados. Mesmo porque os grupos aqui, muitas vezes, têm certas funções na nossa vida evolutiva, mas nem por isso o nosso grupo aqui, mesmo um grupo positivo, nem sempre é o grupo de almas. Às vezes é, mas às vezes não é. E nós temos um tempo bem datado, nós temos um tempo limitado para nos agruparmos artificialmente, que são esses grupos humanos, esses grupos por interesses humanos, esses grupos por afeições humanos, esses grupos raciais, esses grupos filosóficos, estas coisas que nos separam do resto, nos separam do todo. E aqui nós vamos descobrindo que o nosso verdadeiro grupo começa em nível de almas. E aí, se você já tem esse despertar, se você já viu isto, pode acontecer que você vá encontrando, mesmo aqui encarnadas, que você vai encontrando aquelas almas que são parte do seu grupo anímico. Então aqui a vida muda um pouco. Porque enquanto você estava lidando com um grupo humano, você tinha todos aqueles problemas humanos
existem até questões trabalhistas, existem até questões judiciais. Você vê o que são os grupos humanos, né? Entre si, como acabam. E ali você, a uma certa altura, quando vai descobrindo que os grupos são de almas, você então fica muito no seu silêncio interior e fica muito perguntando aquilo que é uma consciência maior ou aquilo que é a sua consciência em nível de alma. Você fica sempre se perguntando: quem é que eu devo encontrar? Com quem eu devo trabalhar? Com quem eu devo estar? Ou com quem eu não devo mais estar? Ou que trabalho eu não devo mais fazer? Que trabalho eu devo fazer? Você começa a perguntar isto. Você começa a perguntar, e aí, quando você se coloca essas perguntas, você vai encontrar aqueles que também se colocam esta pergunta. E aí então começam a surgir os grupos de almas. E pode acontecer numa determinada encarnação, uma encarnação que será mais favorável do que as outras, porque essas almas se encontram, começam a formar o seu grupo e aí já estão juntas de forma diferente. Aí já estão juntas dentro de uma maior compreensão, ou estão juntas dentro de uma maior doação uns para os outros, ou umas para com as outras. E aí muda completamente o relacionamento. Mas consolidar a unidade entre os seres internos, isto interessa para quem está nesse ponto. Então aí nós vamos nos dar muito pacificamente com todos, não é? Não vamos ser contra ninguém, mas estamos já preparados para estarmos unidos internamente, isto é, preparados para estarmos nos unindo entre almas que são da mesma energia, que são do mesmo raio ou que são da mesma tarefa. Não quer dizer que numa tarefa as almas sejam todas do mesmo raio. Isto não quer dizer. Numa tarefa, quanto mais raios houver ali dentro, melhor para a tarefa, melhor para o desenvolvimento da tarefa. Mas aí deve haver uma união entre as almas. Mas para isso, você precisa olhar no espelho só na hora de pentear o cabelo e mais nada. Porque precisa esquecer esse espelho. Precisa esquecer este espelho para você começar a ver numa outra profundidade, para você começar a ver de uma outra forma. Então aí você estará mais ou menos preparado para encontrar as suas almas irmãs. Almas irmãs não quer dizer que não sejam irmãs também de todas. Almas irmãs quer dizer almas do mesmo raio ou almas que são encarregadas de uma mesma tarefa. Bem, o quarto ponto seria socorrer o mensageiro quando este necessite. Bem, há muitos seres que são representantes de algo que nós estamos buscando. Ou existem alguns seres que são canais para que certos conhecimentos ou certas energias ou certas vivências, não, sejam canalizadas para que a gente possa reconhecê-las e que para a gente possa se esclarecer olhando ali a experiência de alguém. Então, isso chama-se o mensageiro. O mensageiro é aquele que está trazendo aquele impulso evolutivo, aquela informação evolutiva que nós precisamos, que nós necessitamos. Então, você pode ter um mensageiro que não é mensageiro de outros.
Porque o que ele está trazendo serve para você, não serve para os outros. Dos outros ele é irmão, mas para nós ele é um mensageiro. E esse mensageiro, então aqui, deveria ser socorrido. A palavra socorrido está aqui porque, claro, as forças involutivas, quando vê o mensageiro chegar, elas logo se põem a atacar. Não só o mensageiro, como você. E aí, neste caso, você teria que colaborar. Primeiro, pelo seu mensageiro. E isto precisa estar muito atento. Porque aí, quando vier o ataque, você vai defender o mensageiro primeiro. Isto aqui é muito sutil. Isto aqui pede uma maior interiorização depois, individual de cada um de nós. Este ponto. Socorrer o mensageiro quando este o necessite. O quinto ponto é reunir verdadeiras forças do interno do coração. Aí, é no coração, nesta área interna que nós temos que buscar as nossas forças. E aqui fala de forças porque se trata mesmo da nossa parte física, se trata mesmo da nossa parte mais humana, da nossa parte material. É aqui dentro que está a força. Então, reunir verdadeiras forças do interno do coração. Não se iludir que a força vem da mente. Porque a força que vem da mente não é sábia. A força que vem da mente, ela tem habilidades, mas não sabedoria. A força verdadeira, a força que nós necessitamos nos momentos mais importantes, é a força do coração. É do coração que vem esta força. E nós teríamos que, nesse processo de nos comprometer com esta grande irmandade, teríamos que reunir verdadeiras forças, mas do interno do nosso coração. Você, para este caminho, não vai usar força alguma a não ser a do coração. Até que você tenha aquela força espiritual que vem de outro nível. Ou que você tenha a força divina, que é outro nível ainda mais acima. Mas a porta de entrada é a força do coração. É a força do coração, é esta força de amor dentro do coração, é que vai cuidando dos obstáculos que vão surgindo, que vai cuidando de manter esses obstáculos até certo ponto afastados, ou quando se aproximam muito, ela vai cuidar de neutralizá-los. A força do coração nunca está querendo matar ninguém. A força do coração está procurando ser aquilo que ela é, de forma que aqueles que não combinam com ela nem se aproximam. E aqueles que querem se aproximar para sufocá-la, aí ela vai procurar emanar alguma coisa que faça aquele ataque, não é, desistir das suas finalidades. O coração age completamente diferente da mente. O coração sente e sabe. A mente deduz, supõe ou muito orgulhosamente acha que sabe. E é um ponto importante neste caminho, você a uma certa altura unir a mente ao coração. E nós vamos ver até o final desses compromissos, que vai chegar no ponto que nós temos que enfrentar esse trabalho de unir a mente ao coração. Porque a mente tem sempre a impressão
de que unida ao coração ela desaparece. Veja como ela é ignorante. Que unida ao coração ela vai desaparecer. E nós, como egos humanos, como ser, aquele ser que aparece no espelho, vamos achar, não vou anular a minha mente, porque ela está sendo muito útil, né? Muito útil para levar você para o caos, a uma certa altura. Então aí a mente não quer se unir com o coração no princípio, ela tem todos os argumentos possíveis para não se unir com o coração, porque ela pensa que ela vai desaparecer. Mas como o coração não mata ninguém, ela unida ao coração, para o coração quer dizer absorvê-la. E quando ele absorve a mente se torna o coração, a mente entra no coração e começa a fazer parte do coração. Mas isso a mente não entende normalmente. A mente resiste muito a esta descida para o coração. E existem aqueles corações muito misericordiosos que, já que ela não desce, ele procura subir, ele procura atrair, não é? Ele procura fazer tudo o que pode e o que não pode. E quando ele decide fazer o impossível, aí ela começa a descer. Porque já o processo chegou num certo amadurecimento. E aí esta mente vai fazendo parte do coração. E isto começa aqui, reunir verdadeiras forças do interior do coração. Essas coisas não se fazem à força. Nada se faz à força nesse nível. Então ali você precisa ir unindo tudo com a força do coração. O sexto compromisso: abrir as portas para o futuro cósmico. Isso. Se você uniu já um pouco a sua mente com o coração, se a sua mente já não é mais o que está te conduzindo, mas se você já está conduzido pelo coração numa certa proporção, num certo grau, então você deve trabalhar para abrir as portas para o seu futuro cósmico. Então veja que em 33 compromissos, o sexto, muito cedo, hein? Você tem que abrir as portas para o futuro cósmico, porque daqui por diante vai ser um grande trabalho seu permanente para se comprometer o menos possível com a sua situação humana, terrestre, material. Você aqui já deve fazer uma curva, você aqui já deve dar uma guinada, né? E já está vivendo em função de um futuro cósmico. Futuro cósmico é um termo que não nos diz nada a esta altura. Futuro cósmico não diz nada a uma pessoa que está neste ponto. A pessoa só sabe que não é este futuro que todo mundo vê. Sabe que é um futuro misterioso, que é um futuro que é um eterno presente. Aí a mente já começa, está vendo? Você está ficando louco. Não, é um futuro que já é presente. Então aí você vai querendo fazer a ponte com esse estado de consciência. E aí você começa a entrar num outro ritmo, inclusive de vida externa. Quando você começa a entrever o seu futuro cósmico, você não sabe absolutamente o que é, nem qual é, mas se você começa a entrever isto, o tempo começa a mudar na sua mente. Porque o tempo é mental, não é? Então o tempo começa a mudar na sua mente. E a sua mente começa a se adaptar a um outro tipo de tempo. Veja que importância tem isto. Tem uma grande importância a uma certa altura na vida humana, porque neste ponto o ser humano não está mais preocupado com as aparências, não está mais preocupado com idade, não está mais preocupado com velhice.
com essas coisas todas que aqui na superfície da Terra são o dia a dia das pessoas, que ficam perdendo a vida com estas coisas que não existem. Então aqui, abrir as portas para o futuro cósmico, se você tem esta intenção, tudo isso começa a se aproximar de você. E tudo isto que são as correntes que seguram a todos, começam a se soltar. Essas correntes começam a perder o efeito. Você continua acorrentado, mas se move um pouco. Você já está no futuro cósmico, você está entrevendo o futuro cósmico. Então a corrente, a uma certa altura, não é como os acorrentados normais. Estão acorrentados e nem podem se mexer. Assim, às vezes você está acorrentado, mas já pode se mexer, já pode fazer algum movimento e já pode estar se coligando cada vez mais com o futuro cósmico. E aí isto tudo que prende todo mundo vai ficando mais livre, vai ficando mais solto com você. E o sétimo ponto, encontrar no caminho os instrutores internos. Aqui é importante, porque nós começamos a lidar com tantas coisas e a uma certa altura não sabemos o que fazer, porque são coisas desconhecidas para nós. São leis que nós não conhecemos e essas leis se aproximam, nós começamos a viver coisas com as quais não estamos habituados. Então, nesses casos, isso em todos os níveis de consciência, hein? Físico, astral e mental. Quando começamos a experimentar coisas que não são do nosso hábito normal, nós vamos precisar dos instrutores internos. Instrutores internos são todas aquelas vozes que falam dentro de nós, que podem ser vozes da nossa consciência ou que podem ser também vozes da hierarquia evolutiva do planeta. Então, encontrar o caminho para os instrutores internos. Este é um ponto muito importante. Nós vamos prosseguir numa outra sessão a partir daqui. Então, nós chegamos num ponto em que nós precisamos encontrar o apoio, precisamos encontrar a instrução, precisamos encontrar a luz dos instrutores internos. Por instrutores internos, tanto se compreende a nossa mônada, a nossa alma dentro de nós, como a hierarquia que nos guia, ou como outro qualquer tipo de instrutor nos planos interiores, que não estão nos planos materiais. E a uma certa altura nós precisamos desses encontros e nós precisamos desta ajuda para poder ter um impulso que possa nos tirar de certos impasses. Porque nisso tudo a nossa natureza vai também nos envolvendo, nossa natureza material, nossa natureza humana, nossa natureza animal, vai nos envolvendo, não é? E nós precisamos, a uma certa altura, de um encontro com essa instrução interna. Porque a mente que não tem muita experiência da vida daqui por diante, a mente só tem essa experiência terrestre, material, física, mental, mas não tem uma experiência mais sutil, não tem uma experiência superior. Então aqui nós precisamos dos instrutores internos que vão, num certo sentido, substituir aquilo que é a guiança da nossa mente. Daqui por diante, a nossa mente vai ter que resolver, vai ter que aceitar ser um canal para esses instrutores internos. Porque esses instrutores internos podem também falar conosco
por meio da nossa mente. Podem falar conosco numa linguagem ou numa vibração, podem falar conosco num sistema mental, porque já somos uma raça mental. Então a mente, se começar a colaborar com esse processo, tanto melhor. Para ela, que vai ter um fim de etapa mais tranquilo, até ser outra coisa superior, e também para o processo vai ser muito melhor, porque não criamos karma com conflitos. Bom, então aqui, por hoje, vamos ficar neste encontro no caminho com os instrutores internos. E você já tem bastante mensagens, contatos, frases, livros, escrito por tantos instrutores internos, ou por quem os inspirou, ou quem inspirou os autores desses livros. E você pode então já perceber a grande diferença que existe entre o ensinamento que vem do próprio interior, um ensinamento que vem dos planos internos, do ensinamento desse que a gente aprende nas escolas, que são ensinamentos frutos de pesquisas externas, frutos de buscas e frutos de contatos externos e materiais. Vocês aqui nessa altura, vocês vão ver a diferença entre o conhecimento interno e aquele conhecimento que você teve até agora. Aquele conhecimento que você absorveu, que te passaram, que te doaram, mas que não veio do seu coração. Foi um conhecimento que veio dos livros, foi um conhecimento que veio da experiência humana, né? Que veio de tantas coisas terrestres e tantas coisas do nível da humanidade. Mas aí, então, se a gente já reconheceu que essa instrução interna é aquilo que nos vale, aqui chegamos já em um ponto bastante importante nesta linha, neste processo, está bem? Então, muito obrigado